rationem sapientiae letificatus. Undelas tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Sermões de Santo Antônio, doutor evangélico da Igreja. Tradução de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, por favor, adquiram este belíssimo livro, essa belíssima obra. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, caso possam, devam e queiram, caso concordem com o que aqui é feito, centavos serão muito bem-vindos nesta obra, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda é possível tornar-se membro aqui do canal. Pela via dos membros, você pagará uma mensalidade. Elas começam a R$ 1,99 ao mês, mas variam de valor. Há diversas possibilidades de acordo com a sua disponibilidade. Intere-se, veja, os links estão todos no descritivo. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois isso tudo faz muita diferença em termos de engajamento. Peço também para que, por favor, orem por mim e por toda a igreja, por todos nós. E muito obrigada pela presença. Que Deus vos abençoe. Seguimos para o terceiro domingo da Quaresma. Temas do sermão. Evangelho do terceiro domingo da Quaresma. Jesus estava expulsando um demônio. O Evangelho divide-se em 5 partes. Primeiramente, o sermão sobre a utilidade da pregação, todas as vezes que o espírito maligno do Senhor, latim Domini. Parte primeira, sermão aos penitentes ou aos claustrais. José, mandado do vale de Hebrom. Natureza do pássaro chamado calhandra, cotovia. Sermão sobre a cegueira do pecador. Logo assim que José chegou, e as características do cisne. Sermão sobre a paixão de Cristo. Sede imitadores de Deus. Parte segunda, sermão ao pregador. Seu arco apoiou-se sobre o forte. Sermão sobre a armadura do diabo e sua luta. Dos acampamentos dos filisteus saiu um homem bastardo. A teia da aranha e suas propriedades. Sermão sobre a armadura de Cristo e sua vitória. Foi revestido da justiça como de uma armadura. Parte terceira, primeiramente sermão contra os soberbos. Vi um carneiro que agitava os chifres. Posição dos chifres nos animais e o seu significado. Sermão sobre a humildade, porém, se aparecer um mais forte do que ele. Sermão aos religiosos, como devem mudar a vida precedente. Naquele dia haverá no Egito 5 cidades. Parte quarta, primeiramente sermão sobre a solidão da mente e sobre a doçura da contemplação, como um jardim de delícias. Sermão sobre a morada do diabo, dorme sob a sombra. Sermão aos penitentes ou aos religiosos, na terra deserta e sobre a natureza das abelhas. Sermão sobre a tríplice escova e o seu significado, voltarei para a minha casa. Sermão contra os tíbios. Os amalecitas irromperam. Sermão aos penitentes e sobre a natureza das abelhas. Encontra-a vazia e adornada. Sou negra, mas bela. Parte quinta. Breve sermão em louvor à bem-aventurada Virgem Maria. Bem-aventurança de Maria e sua virgindade. Bem-aventurado o ventre. O teu ventre é como um montão de trigo. Sermão sobre o nascimento de seu filho. Serva amabilíssima. As propriedades da serva e da palmeira.
sermão para qualquer festa da Virgem Maria. Via diante de mim uma videira. Exórdio. Utilidade da pregação. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Lê-se no primeiro livro dos Reis: todas as vezes, portanto, que o espírito maligno do Senhor se apoderava de Saul, Davi tomava a cítara, tocava-a com sua mão e Saul sentia alívio e melhorava, porque o espírito maligno retirava-se dele. O espírito maligno do Senhor é o diabo, que é dito do Senhor porque também é ele criatura de Deus. Mas é maligno, pois devido à sua arrogância de Lúcifer, portador de luz, mudou-se em portador de trevas, de anjo em diabo, e é chamado diabo, isto é, que lança abaixo, grego diabalo, lançado abaixo. Este espírito se apossa de Saul, o nome que se interpreta aproveitador abusivo, isto é, do pecador, ao qual, como diz Jó, Deus deu-lhe tempo de penitência, e ele, em vez, aproveita-se disso para se ensoberbecer. Apossa-se dele quando o impele de pecado em pecado. Mas Davi, isto é, o pregador, deve tomar a cítara, quer dizer, a melodia da pregação, e tocar-lhe com a habilidade de sua mão. E assim a doçura da cítara, isto é, a força da pregação do Senhor, abrandará o furor do pecador e expulsará dele o demônio. Exatamente aquele do qual no Evangelho de hoje se diz: Jesus estava expulsando um demônio, etc. Observa que neste Evangelho há 4 partes. Sobre cada uma delas, queremos compor um breve sermão em honra de Deus e para a maior utilidade dos ouvintes. Primeiro, Jesus estava expulsando um demônio. Segundo, quando um homem forte é armado. Terceiro, quando o espírito imundo sai de um homem. Quarto, uma mulher erguendo a voz entre a multidão. Igualmente, o relato tirado do Gênesis, que se lê e se proclama neste domingo, divide-se em 4 partes. A primeira trata da venda de José, a segunda de sua prisão e da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro, a terceira das 7 vacas, das 7 espigas e dos 7 anos da fome, a quarta da libertação de todo o Egito por obra do mesmo José. Primeiro, a venda de José. Jesus estava expulsando um demônio. Observa que num só homem Jesus operou 4 milagres. Deu a vista ao cego, de fato, Mateus recorda que este endemoniado era também cego, fez falar o mudo, deu o ouvido ao surdo e o libertou do demônio. Agora veremos que o Senhor na Santa Igreja opera cada dia espiritualmente nos pecadores estes 4 milagres e qual é o significado moral de cada milagre. Jesus estava expulsando um demônio. Presta bem atenção que, como este endemoniado perdeu as suas naturais capacidades nos 3 sentidos principais e mais nobres do que os outros, isto é, perdeu a capacidade de ver, de falar e de ouvir, assim o pecador que é possuído pelo diabo por meio do pecado mortal perde a capacidade espiritual nos 3 sentidos da sua alma, mais importantes e mais nobres do que os outros, isto é, perde a capacidade de ver, de falar e de ouvir espiritualmente. E observa que na vista está representado o conhecimento, na língua a confissão e no ouvido a obediência. Só quem conhece sua malícia vê com clareza. Só quem confessa franca e totalmente a malícia conhecida fala corretamente. Só quem obedece voluntariamente à voz do seu confessor ouve perfeitamente. Sobre estas 3 coisas concorda então a primeira parte do relato bíblico deste domingo, quando diz que José, mandado do vale de Hebrom, chegou a Siquém e de Siquém a Dotaim, e José interpreta-se crescente, portanto. Hebrom, visão. Siquém, cansaço. Dotaim, enfraquecido. Latim, defectus, de defício, desfalecer. José, o penitente, que, enquanto cresce diante de Deus, ao mesmo tempo diminui diante de si próprio. De fato, o Senhor diz a Saul: quando eras pequeno aos teus olhos, eu te fiz chefe das tribos de Israel. No vale do Hebrom, isto é, da visão, é indicado o reconhecimento do pecado. Em Siquém, o cansaço da confissão. Em Dotaim, o desfalecimento, a repressão da própria vontade. Portanto, o penitente mandado do vale do Hebrom chega a Siquém.
O Vale do Hebrom, que se interpreta a visão, é o reconhecimento do pecado. Jeremias diz: vê os teus caminhos no vale. No vale, isto é, na dupla humildade interior e exterior, vê, isto é, reconhece os teus caminhos, quer dizer, os teus pecados, com os quais, como que percorrendo alguns falsos caminhos, procedes para o inferno. Diz o profeta: considerei os meus caminhos e voltei os meus passos para os teus preceitos. E de novo Jeremias: sabe e vê, isto é, reconhece, quão má e amarga coisa é teres abandonado o Senhor teu Deus, e não existir mais em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. E ainda, levanta os teus olhos para a direção certa e vê onde agora estás prostrada. Observa que diz na direção certa. Mas ai, quão poucos são hoje os que olham para a direção certa. Quase todos olham para a direção errada, como se fossem estrábicos. Olha certamente para a direção certa aquele que reconhece sua iniquidade, exatamente como a cometeu, e a confessa logo, perfeitamente com exatidão, como aconteceu. Eleva, pois, teus olhos para a direção certa, e não para a direção errada. Não te envergonhes, não tenhas medo. São estes dois sentimentos, a vergonha e o temor, medo, que geralmente impedem a direção certa dos olhos. Diz-se que existe um pássaro, a calandra, que quando dirige o olhar diretamente para o rosto de um doente, este é certamente libertado do seu mal. Porém, se tirar seu olhar daquele enfermo ou o dirigir para outra direção, isso é sinal de morte. Assim, o pecador, se elevar seu olhar para a direção certa e se considera seus pecados e os reconhece, crê em mim. Ele viverá e não morrerá. Mas se olhar para outra direção, se dissimular e confessar seus pecados escondendo-os ou atenuando-os, isso é sinal e indício de eterna condenação. Eleva, pois, teus olhos para a direção certa e vê, isto é, reconhece onde, em que miséria, agora estás prostrada, porque tributária do diabo e do pecado. Agora, tu que antes era dominadora das nações, isto é, dominavas os vícios, e princesa de províncias, isto é, dona dos teus 5 sentidos. Por isso, irmãos, é bom habitar no Vale do Hebrom, ver e reconhecer antes a nossa culpa e a nossa malícia, e depois chegar a Siquém, que se interpreta cansaço, isto é, aproximar-se da confissão, o que verdadeiramente inclui cansaço e dor. A confissão verdadeiramente inclui cansaço e dor. De fato, diz Miqueias: aflige-te e atormenta-te, filha de Sião, como uma mulher que está em parto. Ó filha, isto é, ó alma, que és e deves ser filha de Sião, isto é, da celeste Jerusalém, aflige-te na contrição e atormenta-te. Latim, satage. Satis age. Faze o suficiente na confissão como uma parturiente. Corretamente se diz como uma parturiente. De fato, como uma parturiente está em tormento e sofre, assim o pecador deve estar em tormento e sofrer na confissão, para ser como a corça que dá à luz com dor e tormento. Diz Jó: as corças encurvam-se para darem à luz sua cria e dão à luz soltando gemidos. As corças são figuras dos penitentes, que devem curvar-se diante do sacerdote e humilhar-se, dar à luz os seus pecados e emitir amaríssimos gemidos de arrependimento. Mas, ai, ai, quantos são hoje aqueles que não dão à luz como as corças, mas como as cavalas? Na história natural lê-se que as cavalas não sofrem quando dão à luz, as éguas, né? E que a fumaça de uma candeia que está por se apagar se faz abortar. Assim, há certos pecadores que, quando confessam seus pecados, os dão à luz, por assim dizer, sem tormento e sem dor. Mas a mulher, diz o Senhor, quando dá à luz, está no sofrimento. E quando naqueles pecadores se apaga a luz da graça, eles abortam, isto é, dão à luz o pecado na fumaça da concupiscência. Por isso, diz Tiago, a concupiscência concebe e gera o pecado, e o pecado, quando é consumado, gera a morte. Ouve de que modo o santo Jó,
nome que se interpreta dolente, do vale do Hebrom chegou a Siquém quando dizia: Não calarei minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, farei queixa na amargura de minha alma. Eis aqui exposta com poucas palavras uma eficacíssima forma de confissão. Não cala sua boca aquele que confessa o pecado e suas circunstâncias com franqueza e clareza. Quem acusa a si mesmo com o coração contrito e o espírito dolorido atribui tudo a si mesmo e se condena. Fala com a amargura na alma aquele que não faz reserva alguma, mas que sempre de novo renova a sua dor. Põe-se totalmente nas mãos do confessor e diz com Saulo: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Justamente, pois, o relato prossegue, de Siquém chegou a Dotaim, que se interpreta desfalecer. Com efeito, o penitente deve renunciar a si mesmo e, de bom grado, obedecer às ordens do seu confessor, do seu superior, dizendo com Samuel: Fala, Senhor, porque teu servo te escuta. E assim já tens claro aquilo que o penitente deve ser, dizer e ouvir. Mas assim como se conhece ainda melhor aquilo que se expõe considerando o seu contrário, vejamos agora que coisas se opõem àquelas três das quais temos falado. Jesus estava expulsando um demônio. Este demônio é aquela péssima, crudelíssima fera da qual se fala no relato deste domingo. Uma fera cruel, disse Jacó, comeu José. Uma besta o devorou. Vejamos de que modo esta fera cruel devorou José. Dizíamos acima que o demônio causara 3 males ao endemoniado. Havia-lhe apagado a vista, privara-o da palavra e lhe fechara o ouvido. Assim, ao pecador que vive em pecado mortal, o demônio tira a vista para que não reconheça seus pecados, priva-o da palavra para que não os declare na confissão, fecha-lhe os ouvidos para que não ouça a voz de quem sabiamente quer aconselhá-lo. Sobre estas 3 coisas concorda o relato do Gênesis, que continua assim. Logo, pois, que José chegou junto de seus irmãos, despiram-no da túnica talar de várias cores e o lançaram na cisterna velha que não tinha água. Depois tiraram-no da cisterna e o venderam aos mercadores ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Considera estas 3 ações. Despiram-no da sua túnica, lançaram-no na cisterna, venderam-no. Na túnica talar de várias cores é indicada a admissão do próprio pecado. De fato, no Evangelho de João, lá pelo fim, diz-se que Pedro vestiu a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Na verdade, Pedro ficou nu quando as palavras da serva negou Cristo, mas depois vestiu a túnica quando reconheceu o pecado da sua tríplice negação. E então foi verdadeiramente Pedro, isto é, que reconhece, e assim lançou-se ao mar, quer dizer, imergiu na amargura das lágrimas. Diz Lucas: Pedro lembrou-se da palavra proferida por Jesus: antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E saindo para fora, chorou amargamente. Assim, o pecador deve vestir a túnica, isto é, reconhecer a sua iniquidade e lançar-se ao mar, quer dizer, na amargura da contrição. Hoje, porém, há muitos que realmente vestem a túnica, reconhecem também sua culpa, mas depois não querem lançar-se ao mar, porque se recusam a fazer penitência por seus pecados. E observa, além disso, que esta túnica é talar e de várias cores. A túnica de nossa alma, que é o conhecimento do pecado, deve ser talar, isto é, final. Com efeito, devendo nós, por toda a nossa vida, reconhecer os nossos pecados, e depois de tê-los reconhecido, chorá-los, no fim de nossa vida devemos reconhecê-los ainda mais, com maior diligência e maior execração, e confessá-los todos, tanto em geral como singularmente. Então, no fim da vida, devemos fazer como o cisne, que quando morre, morre cantando. E dizem que isso acontece por causa de uma certa pena que tem na garganta. Todavia, aquele canto provoca-lhe grande dor. O cisne branco é o pecador convertido, que se tornou mais branco do que a neve. Este, no canto da sua morte, deve cantar devotamente, isto é, repensar nos seus pecados na amargura de sua alma. A pena na garganta do cisne representa o conhecimento do pecado e a confissão dele na boca do justo, da qual deve sair um canto de dor, que naquele ponto ser-lhe-á de grande proveito. E assim esta túnica talar será também de várias cores, isto é,
ornada com variedade de virtudes. De fato, todos os louvores são cantados no fim. Mas, os demônios despem José desta preciosíssima túnica quando cegam os olhos desta alma desventurada e lhe tiram o conhecimento da sua iniquidade, para que não veja e não conheça a vergonha e a infâmia da sua nudez. Continua a escritura: lançaram-no numa cisterna velha que não tinha água. A velha cisterna sem água é a consciência do pecador, envelhecida nos dias do mal, na qual não existe a água da confissão nem a lágrima da compunção. O pecador é fechado pelos demônios na cisterna da obstinação, para que não possa sair para a luz da confissão. De fato, lê-se no 4º livro dos Reis que Nabucodonosor vazou os olhos a Sedécias, prendeu-o com correntes e levou-o para a Babilônia. Assim o diabo primeiramente arranca os olhos ao pecador, depois o amarra com as correntes dos maus hábitos e, enfim, fecha-o no cárcere da obstinação, a fim de que não possa sair para a luz da confissão. Venderam-no a mercadores ismaelitas, que o levaram para o Egito. O pecador é vendido e levado para o Egito quando se subtrai à pregação da igreja. Não aceita os conselhos dos bons e fecha os ouvidos para não ouvir a voz daquele que o chama à sabedoria. Na verdade, este homem é um endemoniado, possuído pelo diabo, porque não vê sua culpa e a sua iniquidade, não fala em confissão e não ouve a doutrina da vida eterna. Mas o que Jesus fez, benigno e misericordioso? Nolo diz Lucas. Jesus estava expulsando um demônio. Jesus expulsa o demônio dos pecadores quando imprime em seu coração o selo do seu amor e o sinal da sua paixão. De fato, na epístola de hoje, o bem-aventurado Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai no seu amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, oferecendo-se em sacrifício de suave odor. Nesta expressão há duas coisas dignas de nota: o amor de Cristo e sua paixão. Estas duas coisas expulsam os demônios. Pelo imenso amor com o qual nos amou, Jesus entregou a si mesmo por nós, oferecendo-se em sacrifício de suave perfume. O perfume deste sacrifício vespertino, isto é, da paixão de Jesus Cristo, expulsa todos os demônios. De fato, no livro de Tobias, lemos que ele tirou de sua bolsa um pedaço de fígado de peixe e colocou-o sobre os carvões acesos. Então o anjo Rafael capturou o demônio e acorrentou-o no deserto do Alto Egito. No fígado com o qual amamos é indicado o amor de Cristo, e nos carvões acesos a sua paixão. Ponhamos, pois, ainda que não tudo, ao menos uma parte do fígado sobre os carvões acesos. Pensemos que o Filho de Deus, nosso amor, e por assim dizer, nosso fígado, só por amor foi queimado por nós sobre carvões acesos, isto é, sobre a cruz e sobre agudíssimos pregos. Foi queimado em sacrifício de suave perfume. Crede-me, irmãos, este suave perfume, esta recordação da paixão do Senhor, expulsa qualquer demônio. E se fizermos isto, então Rafael, que se interpreta a medicina, quer dizer, o próprio Cristo Jesus, que é nossa medicina e anjo do sumo conselho, capturará o diabo e o amarrará no deserto do Alto Egito, para que nunca mais possa fazer-nos mal. Corretamente, pois, se diz, Jesus estava expulsando um demônio, e depois de tê-lo expulsado, o endemoniado viu, falou e ouviu, e as multidões ficaram admiradas. Não cause espanto que, cessando a causa, cesse também o efeito. Expulso o demônio do pecado mortal do coração do pecador, e imediatamente este começa a ver, isto é, a conhecer, a falar, isto é, a confessar seu pecado, e a ouvir, isto é, a obedecer. Por isso, lá pelo fim da epístola de hoje, o apóstolo diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Prestai atenção a estas 3 palavras. Em toda bondade, eis o reconhecimento do pecado, sem o qual ninguém pode chegar à bondade. Como dizia o verdadeiro penitente Davi, reconheço a minha iniquidade. Em toda justiça, eis a confissão do pecado, que justiça é maior do que acusar-se a si mesmo. O justo, diz Salomão, é o primeiro acusador de si mesmo. O justo é o primeiro acusador de si mesmo, diz Salomão. E em toda a verdade,
Eis a obediência, que consiste em obedecer voluntariamente os preceitos da verdade, isto é, aos preceitos de Jesus Cristo e de seu representante. Demos, pois, graças a Jesus Cristo, Filho de Deus, que expulsou o demônio, iluminou o cego, fez falar o mudo e ouvir o surdo. E todos juntos, com a devoção da mente, esconjuremos a Cristo e humildemente peçamos que expulse o pecado mortal da consciência de cada cristão e lhe infunda a graça de Deus, a fim de que reconheça a sua iniquidade, a manifeste na confissão e obedeça fielmente aos conselhos e às ordens do seu confessor. Digne-se conceder tudo isso a nós e a vós, o mesmo Jesus Cristo, a quem se deve a honra, a majestade, o domínio, o louvor e a glória pelos séculos eternos. E toda criatura diga Amém. Segundo a encarceração de José, ou seja, o homem tornado escravo do diabo. Quando um homem forte e bem armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Porém, se chega um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe todas as suas armas, nas quais confiava, e repartirá os seus despojos. Pelo fim do livro do Gênesis, na bênção de José, é dito: o seu arco apoiou-se sobre o forte, Deus. José interpreta-se crescimento e representa o pregador, que deve cada dia fazer crescer a igreja com sua pregação, para poder dizer com José: Deus me fez crescer na terra de minha pobreza. Deus faz crescer o pregador na terra da pobreza, isto é, no exílio desta mísera peregrinação terrena, quando, por seu intermédio e por seu mérito, aumenta o número dos fiéis. Seu arco é a pregação, e como no arco há 2 elementos, a madeira e a corda, assim na pregação deve existir a madeira do Antigo Testamento e a corda do Novo. Desse arco diz Jó: o meu arco reforçar-se-á na minha mão. O arco se reforça na mão, quando a pregação é confirmada pelas obras. Diz o bem-aventurado Bernardo: não tem condições de pregar a Deus com fruto aquele que antepõe o testemunho das obras ao som da língua. E esse arco deve apoiar-se no forte e não no fraco, não no pregador, mas em Cristo, para atribuir tudo a Ele, já que sem Ele não pode fazer nada de bom. Só Cristo foi o verdadeiro forte que amarrou o forte diabo. Por isso disse no Evangelho de hoje: quando um forte bem armado guarda a entrada de sua casa, etc. E dessa segunda parte do Evangelho, exporemos primeiramente o sentido alegórico e depois o sentido moral. O forte armado é o diabo. Dele e de sua armadura disse no primeiro livro dos Reis: saiu do acampamento dos filisteus um homem bastardo chamado Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e estava vestido com uma couraça escamada. Nas pernas trazia polainas de bronze e um escudo de bronze cobria os seus ombros, e a haste da sua lança era como o cilindro do tear. Golias interpreta-se transmigrador, ou o que se transforma, e representa o diabo, que passou da virtude para os vícios, da bem-aventurança eterna para a eterna pena, e que cada dia se transforma em anjo de luz para enganar o homem. E provém de Gate, nome que significa prensa. De fato, o diabo prensa os homens sob o peso das tribulações, como a uva esmagada na prensa, a fim de que os bons, como o vinho, sejam colocados nas cantinas da vida eterna, e os maus, porém, como os bagaços, sejam lançados na lixeira da eterna condenação. Este saiu do acampamento dos filisteus, nome que se interpreta que caem pela bebida. Os filisteus são figura dos pecadores que, embriagados do amor ao mundo, pela graça de Deus, caem na culpa, e depois, pela culpa, entregam-se na geena. Em seus acampamentos mora o diabo. De fato, a habitação do diabo é o coração do homem iníquo. Por isso, a glosa, comentando o dito de Abacuque, diz: aqueles que se esforçam por conquistar riquezas e honras tornam-se habitação do diabo, eles que deveriam ser o templo de Deus. Golias era bastardo. É chamado bastardo aquele que em parte é nobre e em parte desprezível. Assim, o diabo foi nobre na sua criação, mas desprezível nos seus vícios.
Disse que esse homem tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Lê-se em Ezequiel que aquele homem, que pelo visto resplandecia como bronze, tinha na mão uma cana de medir, com 6 côvados e 1 palmo, e com ela mediu o templo. Eis por isso que a medida do templo era a mesma medida de Golias. A medida do templo representa os diversos graus que existem na igreja. E contra esses, o diabo tem sua medida. Nos 6 côvados entendem-se as obras de misericórdia, ou seja, as obras da vida ativa. No palmo, entende-se a vida contemplativa, da qual neste mundo é possível apenas uma prova, e, portanto, com justiça é representada no palmo. E o diabo se arroja tanto contra os ativos, como contra os contemplativos. E trazia na sua cabeça um capacete de bronze. Observa que todas as armas de Golias eram de bronze. Assim também as armas do diabo. As armas do diabo são aqueles que defendem o diabo, para que não seja derrotado e eliminado nos maus. E são de bronze, porque eles são poderosos em tomar as suas partes. De fato, disse em Jó, seus ossos são como canas, tubos de bronze. Os ossos sustentam a carne. Os ossos do diabo são aqueles que sustentam os outros no mal. Eles são como as canas de bronze, que têm muito som, mas nenhum sentimento, como as canas. Dizem muitas palavras, mas não fazem obra boa alguma. E como o bronze, quando é percurtido, ressoa, assim aqueles, sob os golpes da repreensão, respondem praguejando. Estava vestido com uma couraça escamada, assim como uma placa estava presa a outra. A couraça do diabo são os maus, a ele inseparavelmente ligados. Diz Jó, seu corpo é como o de escudos de bronze fundido, construído com placas estreitamente amarradas entre si. Uma está unida à outra e entre elas não existe o menor espaço. Uma adere à outra e juntas como estão, jamais serão separadas. As escamas do diabo, quer dizer, seus defensores, unem-se entre si, porque um defende o outro. Existe grande solidariedade entre os impudicos. Juvenal. Realmente, estão tão estreitamente unidos entre si que entre eles não existe a mínima fresta pela qual possa passar a graça divina ou a palavra da pregação do Senhor. E como são cúmplices no mal cá embaixo, assim serão associados todos juntos no eterno suplício. E nas pernas trazia polainas de bronze. As polainas representam as desculpas da luxúria. De fato, o luxurioso protege quase com polainas os seus fêmures, quando, para maior agravamento da sua condenação, tenta justificar o pecado da luxúria. Diz Jó, as sombras protegem a sua sombra. As sombras, isto é, os luxuriosos, que são obscuros e negros, protegem a sombra do diabo, isto é, desculpam sua luxúria, sob a qual o diabo repousa e dorme, como sob uma sombra. E um escudo de bronze cobria seus ombros. O escudo do diabo representa aqueles que repelem de si mesmos as flechas da pregação. Deles diz o Senhor, por boca de Ezequiel, Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, povo de rebeldes que se apartaram de mim. Tu lhes transmitirás as minhas palavras, na esperança que te ouçam e desistam do mal, porque provocaram minha ira. Mas não querem ouvir a ti, porque não querem ouvir a mim. A haste da sua lança era como o cilindro do tear. Por meio da haste se tece a tela. A haste representa a tentação do mal, por meio da qual o diabo tece a tela da iniquidade. O diabo, de fato, tece a tela como a aranha. Diz a história natural, primeiramente a aranha puxa os fios da trama e os fixa nos limites. Depois procede a tecedura da tela do centro para a margem, tecendo todo o espaço, enchendo todo o espaço, e prepara o lugar adequado para a caça. E a aranha se põe em emboscada no centro da tela, como alguém que fica à espreita de algum animalzinho. E se na tela cai alguma mosca ou outro inseto semelhante, imediatamente a aranha se move, sai do seu lugar de espreita e começa a amarrá-la e envolvê-la com seus fios até reduzir a presa à imobilidade. Depois leva-a para seu buraco, onde deposita aquilo que captura. E quando tem fome, chupa os seus humores. E sua vida, seu nutrimento, consistem só naqueles humores. Assim faz também o diabo. Quando quer capturar um homem, puxa primeiro certos fios de pensamentos capciosos e os fixa quase nos limites, isto é, nos sentidos do corpo.
por meio dos quais pode astutamente compreender a que vício aquele homem está mais inclinado. Então começa a tecer no centro, isto é, no coração, e ali dispõe a tela adequada, isto é, a tentação mais forte, e no coração prepara o lugar adaptado para a caça. E ele próprio se estabelece no centro, como alguém que fica à espreita de algum animal. De fato, o diabo não encontra em todo o corpo do homem nenhum membro mais adequado do que o coração para caçar, para observar, para enganar, porque do coração do homem procede a vida. E se vê cair com o consenso do coração na tela da sua sugestão alguma mosca, quer dizer, alguém dedicado aos prazeres da carne, que na verdade deve ser chamado mosca, imediatamente começa a amarrá-lo com outras tentações e a envolvê-lo de trevas, até levá-lo à debilitação e ao enfraquecimento da mente. E depois leva a mosca, isto é, o pecador, para a cova onde depõe aquilo que capturou. A cova própria do diabo é o cumprimento da obra má. Aqui repõe aquilo que capturou com a tela de sua capciosa sugestão, e assim chupa seu humor, isto é, a compunção da alma. De fato, enquanto a alma tiver a compunção, o diabo não está em condições de prejudicá-la. Então, com muita razão se diz, a haste da sua lança é como o cilindro do tear. Agora sabes de que armas dispõe o diabo, do qual se diz, quando um forte armado guarda a entrada da sua casa, estão em segurança os bens que possui. Antes da vinda de Cristo, o mundo todo era a casa do diabo, isto é, não por motivo da criação, mas por culpa da transgressão do progenitor. Pela desobediência de Adão, o diabo, com a permissão de Deus, teve poder também sobre sua posteridade. E assim mantinha tudo em segurança, porque nem Moisés, nem Elias ou Jeremias, nem algum outro dos pais do Antigo Testamento estava em condições de expulsá-lo de casa. Finalmente veio do trono real, isto é, do seio do Pai, um guerreiro implacável, como se diz no livro da sabedoria, e se lançou no meio daquela terra condenada ao extermínio, que o diabo havia exterminado. Lançou-se unido aos dois pés da divindade e da humanidade, e assim libertou, como diz o apóstolo escrevendo aos Hebreus, aqueles que por toda a vida estavam sujeitos à escravidão e ao medo da morte. Por fim, continua. Mas, se chega um mais forte do que ele e o vence, rouba-lhe todas as armas nas quais confiava e distribui os despojos. O mais forte é Cristo, de cujas armas, diz Isaías, ele se vestiu da justiça como de uma couraça e pôs sobre a cabeça o capacete da salvação, revestiu-se com as vestes da vingança e se envolveu de zelo como de um manto. A couraça de Jesus Cristo foi a justiça, pela qual, com todo direito, expulsou o diabo daquela casa que ele mantinha com toda a segurança. E porque o diabo estendeu a mão sobre Cristo, sobre a qual não tinha poder algum, justamente foi constrangido a perder Adão e seus descendentes, sobre os quais estava convencido de ter um certo poder. Com razão incorre na perda de um privilégio quem abusa do privilégio que lhe é concedido. E pôs sobre sua cabeça o capacete da salvação. A cabeça é a divindade. A cabeça de Cristo é Deus, diz o apóstolo. O capacete é a humanidade. Portanto, a cabeça escondida sob o capacete é a divindade escondida sob a humanidade, essa que operou a salvação em nossa terra. E revestiu-se também com as vestes da vingança e se envolveu de zelo como de um manto. Exatamente para isso Jesus Cristo vestiu as vestes de nossa humanidade, para vingar-se do inimigo, do diabo, e libertar de suas mãos a própria esposa, isto é, a nossa alma. Portanto, disse justamente, se chega um mais forte do que ele e o vence, rouba-se todas as armas. As armas do diabo eram aqueles dos quais falamos acima. E Cristo os roubou todos dele, quando de filhos da ira, tornou-os filhos da graça. Como Davi derrotou Golias com a funda e com a pedra, assim Cristo derrotou o diabo com a funda da sua humanidade e a pedra da sua paixão. Diz Davi, toma as armas e o escudo e levanta-te em meu socorro. Toma as armas, ó Filho de Deus, isto é, os humanos membros, e o escudo, isto é, a cruz, para que assim armado possas derrotar o diabo, que mantinha o gênero humano amarrado no cárcere. O nosso José é Cristo, que como num cárcere ligado de mãos e pés,
foi fixado à cruz com os pregos, entre os dois ladrões. O antigo José, filho de Jacó, não quis consentir no nefando adultério da meretriz, mas abandonou em suas mãos a capa pela qual ela queria segurá-lo. Fugiu, e ela então o acusou diante do marido Putifar de ter tentado ultrajá-la. E Putifar, injuriado, lançou-o no cárcere, onde estavam acorrentados também o copeiro e o padeiro do rei do Egito. A estes, segundo uma exata interpretação dos seus sonhos, fez a previsão certa e segura daquilo que lhes aconteceria, isto é, ao copeiro que no cárcere voltaria ao palácio do rei e ao padeiro que, saído do cárcere, seria enforcado. A mesma coisa fez Jesus Cristo, Filho de Deus, porque não quis ceder à meretriz, isto é, à sinagoga dos judeus, que queria retê-lo ligado pela capa da observância da lei e das tradições dos antigos, que se cobriam como de um manto para aparecerem justos diante dos homens. Mas ele, deixada a capa, isto é, abandonando o rito da observância legal, fugiu, porque era o dono da lei e não o servo dela. A sinagoga, considerando-se ultrajada, acusou-o diante de Putifar. Putifar interpreta-se boca que despedaça. É a figura de Pilatos, que virou sua boca para despedaçar, isto é, para flagelar Jesus. Vô-lo entregarei, disse, depois de tê-lo flagelado. A meretriz, sinagoga, acusou diante de Pilatos o nosso José, dizendo: encontramos este homem sublevando a nossa nação, proibindo pagar o tributo a César. Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Então Pilatos, de acordo com as palavras da meretriz, estabeleceu que fosse aceito o seu pedido e entregou Jesus para que fosse crucificado. E Jesus foi amarrado, fixado à cruz com os pregos entre os ladrões, como José entre o copeiro e o padeiro. Antes, para dizer a verdade, o bom ladrão, além de ser um santo confessor, porque enquanto Pedro negava Cristo, ele o reconheceu, foi um verdadeiro copeiro. De fato, foi como inebriado pelo vinho da compunção e estendeu a Jesus o cálice de ouro da fé, da esperança e da caridade, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso mereceu ouvir que lhe eram dirigidas aquelas palavras: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O mau ladrão, porém, que blasfemou Cristo, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, foi o padeiro que, segundo a sua profissão, amassou o pão, não digo com a farinha, mas com o farelo da má vontade e com a água da perfídia, e o assou no forno do seu desespero, e assim, da cruz como de um cárcere, mereceu chegar ao patíbulo da eterna condenação. E distribui os despojos. Os despojos do diabo eram as almas dos justos, que por causa da desobediência do progenitor eram mantidas nas trevas. Cristo distribuiu estes despojos quando expoliou o inferno e a cada alma concedeu a glória do reino celeste. Ou também os despojos foram os apóstolos e os outros discípulos de Jesus Cristo, dos quais o Pai diz ao Filho: toma depressa os despojos, faze velozmente a presa. O Filho apressa a encarnação, conquista os despojos com a pregação, expolia rapidamente o diabo com a sua paixão. E Cristo distribui estes despojos quando deu à Igreja alguns como apóstolos, outros como evangelistas e outros como doutores e mestres. Por isso o profeta conclui: o Rei dos exércitos está em poder do seu muito amado, e a formosura da casa reparte os despojos. Ó fiéis do dileto, isto é, de Jesus Cristo, o Rei, isto é, o Pai, que é Rei das potências celestes, encarregará seu dileto filho, do qual disse: este é meu filho dileto, de repartir os despojos, isto é, os apóstolos, os evangelistas e os doutores, para a formosura da casa, isto é, da Igreja, a fim de que a tornem bela. E da formosura da sua Igreja torna participantes também nós, aquele que derrotou o diabo e arrancou suas armas, Jesus Cristo, que é bendito e que é Deus sobre todas as coisas, nos séculos dos séculos. Amém. Terceiro, o espírito de soberba.
Quando um forte armado guarda a entrada da sua casa... O forte armado é o espírito de soberba, cujas armas são os altíssimos chifres com os quais corta o ar e assalta o mundo inteiro. Diz Daniel: vi que o carneiro agitava os chifres contra o ocidente, contra o setentrião e contra o meio-dia, e nenhuma besta podia resistir-lhe, e nenhum estava em condições de libertar-se do seu poder. Agiu segundo a sua vontade e foi exaltado. Este carneiro representa o espírito da soberba, que, com seus chifres de arrogância e de obstinação, se arremessa para o ocidente, para o setentrião e para o meio-dia. Por ocidente, entendem-se os pobres e os menores, nos quais falta o calor da força e do poder. Por setentrião, entendem-se os iguais. Estabelecerei o meu trono, diz o diabo, a setentrião, e serei semelhante, isto é, igual ao Altíssimo. Por meio-dia, entendem-se os superiores, nos quais arde o calor da dignidade e do poder. O carneiro chifrudo quer dizer o espírito da chifruda soberba. Arremessa-se para o ocidente, isto é, oprime os pobres e os menores. Arremessa-se para setentrião, porque despreza os iguais. E arremessa-se para meio-dia, porque zomba e se ri dos superiores. E ninguém podia resistir à besta, nem ser libertado de seu poder. Ó chifruda soberba! Quem poderá ser libertado do teu poder se empurraste para tão alto cume da ambição até Lúcifer, selo da semelhança, modelo de perfeição, coberto de toda espécie de pedras preciosas? És de proveniência celeste, e por isso costumavas insinuar-te nas mentes dos celestes, escondendo-te sob a cinza e o silício. O profeta Davi pedia para ser salvo dos chifres desta besta, quando dizia: salva-me da boca do leão, e minha humildade dos chifres dos unicórnios. Na soberba do unicórnio é indicado o indivíduo, porque o soberbo quer aparecer sozinho. De fato, nenhum poderoso tolera um sócio. Lucano. E Davi detesta a soberba, dizendo: Senhor Deus meu, se eu fiz isso... Nota-se que, para indicar quanto detestava a soberba, não quis nem chamá-la com seu nome. Deus detesta a soberba mais do que todos os pecados. Diz Pedro: Deus resiste aos soberbos, enquanto dá sua graça aos humildes. E do unicórnio fala-se em Jó: acaso o rinoceronte, ou seja, menóceros ou unicórnio, quererá servir-te ou ficar na tua manjedoura? E quer dizer: certamente não. Porque o soberbo não pode tomar em consideração a manjedoura do Senhor, isto é, o fato que o Senhor foi acomodado, por nosso amor, numa manjedoura. Deve-se observar que alguns animais têm os chifres curvados para trás, e isso representa aqueles cuja soberba é destruída pela luxúria, de forma que, embora arrogantes em seu pensamento, são humilhados pela luxúria da carne. Diz Oséias: a arrogância de Israel testemunhará contra ele. Realmente acontece que quem não reconhece sua oculta soberba envergonha-se depois quando a descobre, causa do vício da luxúria. Gregório. E existe também outros animais que têm os chifres voltados para a frente, como os unicórnios, e isso representa a soberba dos hipócritas, que marcaram sua soberba sob a aparência da religião. Deles, diz o eclesiástico, há quem falsamente se humilha, mas seu coração está cheio de engano. E ainda o bem-aventurado Gregório: coisa preciosa é a humildade, com a qual até a soberba quer mascarar-se, para não ser desprezada. Além disso, existem animais que têm os chifres retorcidos sobre si mesmos, como a vaca selvagem, e isso representa a soberba de alguns que se destrói por si mesma. Diz Isaías: o Senhor dos exércitos quebrará o pequeno vaso de terra com ímpeto. Os de estatura agigantada serão cortados e os grandes serão humilhados. O pequeno vaso de barro é a mente do pecador soberbo, feito de barro e frágil, cheio de água e de orgulho. E o Senhor quebra-o quando incute na mente do próprio soberbo o terror do último juízo. E naquele juízo, os de estatura agigantada, isto é, aqueles que agora parecem viver sem preocupar-se com aquela sentença que diz: ide, malditos, para o fogo eterno, serão cortados. E os grandes que agora andam com um passo solene e cabeça erguida, fazendo acenos com os olhos,
serão humilhados até o inferno e o lago profundo, no qual, porém, não há água que possa dar-lhes alívio. Enfim, existem animais que têm os chifres retos para o alto como o cervo, e este representa aqueles cuja soberba é originada somente pela religião. Esta é a soberba mais funesta. Dela, Isaías, dirigindo seus tementes a Deus, aos religiosos, que mais do que os outros têm o dever de apresentar-se como modelos de humildade, falando com a imagem do Vale da Visão, diz: como é que também tu subiste aos telhados? Como se quisesse dizer: pode-se até compreender que os seculares desejem subir para o alto, mas vós, religiosos, que sois tão iluminados, como vos veio à mente procurar honras e dignidades? Mas prossigamos. Se um forte armado guarda a entrada de sua casa, a casa da soberba chifruda é o próprio coração do soberbo, no qual a soberba escolheu sua morada particular. Como do coração partem as veias e no coração reside a primeira energia que cria o sangue, Aristóteles, assim da soberba do coração procede todo o mal. De fato, o princípio, a origem de todo o pecado é a soberba. Ela preside o ingresso do coração, para que nenhum dos seus adversários ali entre por caminhos escusos e perturbe a sua segurança, da qual diz o Senhor: se ao menos neste dia tu também conhecesses o que te pode trazer a paz. E o profeta: invejei os iníquos, vendo a segurança dos pecadores. Mas se chegar alguém mais forte do que ele e o vencer... Mais forte é a humildade, de cuja força Davi diz a Saul: eu, teu servo, matei o leão e o urso. Davi interpreta-se de mão forte e representa o humilde que, quanto mais se humilha, tanto mais se torna forte. De fato, o humilde é como o verme, chamado o intestino da terra, que primeiro se contrai para depois alongar-se mais. O humilde se contrai, faz-se pequeno para depois estender-se com mais energia para alcançar os bens celestes. Diz o eclesiástico: Deus levantou-o da sua humilhação e exaltou sua cabeça da tribulação, e muitos maravilharam-se dele. Este Davi humilde e forte diz: eu, teu servo. O humilde julga-se servo, diz-se escravo, põe-se sob os pés de todos, abaixa-se, julga-se muito menos do que na realidade vale. Por isso, diz Gregório, é próprio dos eleitos julgar a si mesmos menos do que valem. Este humilde servo abate o leão da soberba e o urso da luxúria. E observa que ele afirma ter abatido o primeiro o leão, a soberba, e depois o urso, a luxúria. Porque ninguém pode suprimir em si mesmo a luxúria, se antes não se esforçou para expulsar do ingresso do seu coração o espírito da soberba. De fato, disse, mas se chegar alguém mais forte do que ele e o vencer, rouba-lhe todas as armas nas quais confiava. As armas, ou os vasos, como diz Mateus, do espírito de soberba, são os 5 sentidos do corpo, com os quais, usando-os como armas, a soberba assalta os outros, e nos quais, como em vasos, leva o veneno do orgulho e o oferece aos outros. Mas eis que chega a humildade da parte de Jesus Cristo, que é Deus bendito sobre todas as coisas, e que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele entra na casa do forte, isto é, no coração, no qual está instalada a soberba, abate-a e manda-a para fora. O antídoto da humildade expele o veneno do orgulho e o derrota. A humildade rouba-lhe todas as armas nas quais confiava, para que no futuro mais nada de arrogante, de orgulhoso ou de vicioso apareça nos sentidos do corpo, mas ofereçam em toda parte sublimes exemplos de humildade. Esta é a mudança operada pela direita do Altíssimo, da qual diz Isaías: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã. A primeira delas chamar-se-á a Cidade do Sol. Egito interpreta-se trevas ou tristeza e representa o corpo do homem que está numa terra de trevas e de tristeza. De trevas, porque está obscurecida pela escuridão da ignorância e da malícia. De tristeza, porque está cheia de dor e de aflição. Nesta terra do Egito há 5 cidades, isto é, os 5 sentidos do corpo.
Destas 5 cidades, a primeira se chama Cidade do Sol. Cidade do Sol são os olhos. De fato, como o sol ilumina todo mundo, assim os olhos iluminam todo o corpo. Portanto, naquele dia, quando chegar o mais forte, isto é, a humildade, e entrar no coração do homem e derrotar o espírito de soberba e eliminar a cegueira da mente, então 5 cidades na terra do Egito, que antes falavam a língua egípcia, isto é, a língua da concupiscência da carne, falarão a língua de Canaã, que se interpreta mudada, pois dos vícios passarão para as virtudes e da soberba para a humildade. Então nos olhos aparecerão a humildade e a simplicidade. Na boca ressoarão a verdade e a benignidade. Dos ouvidos serão removidas a detração e a adulação. Nas mãos haverá a pureza e a piedade. E nos pés, a experiência e a seriedade. Irmãos caríssimos, oremos, pois, a Jesus Cristo, que com sua humildade destruiu a soberba do diabo, para que nos conceda que também nós quebremos com a humildade do coração os chifres da soberba e do orgulho, e mostremos sempre nos sentidos do nosso corpo o exemplo da humildade, para assim merecermos chegar até sua glória. Não-lo conceda Ele próprio, que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. Quarto, as 7 vacas, as 7 espigas, os 7 anos de fome. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos em busca de repouso e, não os encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E quando vem, encontra-a varrida e adornada. Então vai, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Diz o profeta Joel: diante dele a terra era um jardim de delícias. Depois dele, ficará sendo a solidão de um deserto. A terra, que tem seu nome do verbo latino terra, pisar, triturar, representa a mente do homem, pisada, devastada pelos pecados. Esta, enquanto se encontrar diante de Deus, é como um jardim de delícias. De onde poderá vir à mente do homem tão grande delícia, tão grande alegria, senão por estar diante daquele com o qual e no qual tudo o que existe, existe verdadeiramente, sem o qual tudo o que parece existir nada é, e tudo o que excede é miséria. A mente do homem está diante dele quando se convence que nada de bom pode ter de si mesma, em si mesma e por si mesma, mas atribui tudo a ele, que é todo bem, o sumo bem, e do qual, como de um centro, partem todas as línguas da graça, estendendo-se diariamente até a extremidade da circunferência. Esta terra, enquanto está diante dele, é verdadeiramente um jardim de delícias, porque nela existe a rosa da caridade, a violeta da humildade, o lírio da castidade. Deste jardim, a esposa do Cântico dos Cânticos diz: o meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro dos perfumes. O jardim do amado é a mente do penitente, na qual está o canteiro dos perfumes. Canteiro é o diminutivo de eira, e indica a humildade da mente, humildade que produz os perfumes, isto é, as virtudes. A esse jardim desce o amado, nesse canteiro ele repousa, e ele diz: para quem olharei eu, senão para o humilde e pacífico, senão para o pobrezinho de espírito e que teme as minhas palavras? Corretamente aqui se diz: como um jardim de delícias é a terra diante dele. E atrás dele, a desolação do deserto. Quando a mente do homem está diante do rosto de Deus, contemplando sua bem-aventurança, provando sua doçura, então está verdadeiramente num jardim de delícias. Mas, quando a desventurada não quer estar diante dele, mas por trás dele, isto é, quer olhar suas costas, então o jardim de delícias se transforma na desolação do deserto. As costas do Senhor são figura das coisas deste mundo, das quais o próprio Senhor diz a Moisés: ver-me-ás pelas costas, mas meu rosto não o poderás ver.
Aquele que se alegra com estas coisas passageiras, com estas coisas temporais, vê somente as costas do Senhor e não o seu rosto. De fato, disse Agar, vi as costas daquele que me via. Agar interpreta-se que suscita festa e representa o prazer dos homens carnais, prazer que se gloria dos festins e das bebedeiras, como de uma festa. Ele vê as costas do Senhor, porque se deleita nestas coisas visíveis, que vê só com o corpo. Por isso diz Gregório, a mente dos homens carnais não tem condições de julgar bom, senão aquilo que vê materialmente. Portanto, com justiça se diz, e atrás dele a desolação do deserto. Na desolação é representada a esterilidade da mente e no deserto a malícia do diabo. De fato, o diabo torna deserta e estéril de boas obras a mente na qual habita. E assim é clara a concordância entre o Evangelho e aquilo que diz o profeta Joel. Com efeito, quando diz a terra diante dele é como um jardim de delícias, concorda com a primeira parte da expressão quando o espírito imundo sai de um homem, e quando acrescenta e depois dele a desolação do deserto, concorda com a segunda parte, então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Justamente pois se diz, quando um espírito imundo sai de um homem, etc. E presta atenção aos 4 pontos mais importantes desta passagem evangélica: a saída do diabo, sua tentação contra os justos, o morno esforço da alma negligente e a volta do espírito imundo com outros 7 espíritos. O primeiro, quando um espírito imundo sai. O segundo, anda por lugares secos. O terceiro, tendo voltado, encontra a varrida e adornada. O quarto, então vai e toma outros 7 espíritos. Primeiro, quando um espírito imundo sai. Observa que o diabo é chamado espírito imundo. Diz Gregório, espírito é nome da natureza, e Deus criou-o limpo, puro e bom. Mas pela impureza da sua soberba tornou-se imundo, e caiu da pureza da glória celeste, e como um porco imundo, escolheu como morada a impureza dos pecados, e neles repousa. Dele, diz Jó, ele dorme à sombra no esconderijo dos canaviais, em lugares úmidos. Com estas palavras são indicados 3 vícios. Na sombra, que é fria e obscura, é indicada a soberba, que expulsa o calor do amor divino e o esplendor da verdadeira luz. Na cana, que é agitada pelo vento, que é bela por fora, mas vazia por dentro, e cujo fruto é somente lanugem, é representado o avarento, que é agitado para lá e para cá pelo vento da cobiça, traz vantagem externamente, mas é privado da graça por dentro, e suas riquezas, mortas por sua ruína, serão dispersas como lanugem pelo turbilhão da morte. Nos lugares úmidos são representados os luxuriosos, que se rolam no barro da luxúria e da gula. Eis em que habitação dorme aquele porco, repousa aquele espírito imundo, do qual se diz, quando um espírito imundo sai do homem. E o espírito imundo sai do homem só quando o homem reconhece a torpeza da sua iniquidade. Lê-se no 2º livro dos Paralipômenos que os príncipes e o exército do rei dos assírios aprisionaram Manassés e o levaram para a Babilônia preso com cadeias e grilhões. Ele, quando se viu na angústia, orou ao Senhor seu Deus e fez grande penitência diante do Deus de seus pais. Suplicou-lhe e rogou-lhe fervorosamente. O Senhor ouviu sua oração e o reconduziu a Jerusalém no seu reino, e Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. Manassés interpreta-se esquecido e representa o pecador que, quando as coisas vão bem, esquece-se de Deus e de seus mandamentos. De fato, diz o Gênesis, na história de José, que o chefe dos copeiros do faraó, tendo voltado à prosperidade, esqueceu-se de seu intérprete, de José, que havia interpretado favoravelmente o seu sonho. O nosso intérprete é Jesus Cristo, que nos fala da vida eterna, da qual nos esquecemos quando nos sentimos sustentados pela prosperidade das coisas transitórias. Realmente, as coisas temporais fazem que Deus caia no esquecimento. Portanto, Manassés, isto é, o pecador, é esquecido de Deus, é feito prisioneiro, com o consenso da sua mente, dos assírios, nome que significa dirigentes, isto é, os demônios que com o arco da malícia dirigem a flecha da tentação contra a alma para matá-la.
O pecador, pois, é preso e amarrado com a corrente dos maus hábitos, os vícios, e assim é deportado para a Babilônia, quer dizer, para a confusão da mente, cegada pelo pecado. Mas já que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer malícia do pecador, este deve fazer como fez Manassés, do qual exatamente se diz: orou ao Senhor seu Deus e arrependeu-se profundamente, suplicou e rogou-lhe com todas as forças. Aos 4 atos expostos acima, o pecador deve, pois, contrapor os 4 seguintes. Deve orar ao Senhor para que o livre das mãos dos demônios, deve fazer penitência para romper as correntes do mau comportamento, deve suplicar-lhe que quebre os grilhões dos seus maus hábitos, deve, enfim, rogar-lhe com todas as forças que o liberte da confusão da mente, cegada pelo pecado. E Deus misericordioso, cuja misericórdia é sem limites, fará segundo o que é dito. Ouviu sua oração, reconduziu-o ao seu trono em Jerusalém, e Manassés reconheceu que só o Senhor é Deus. O Senhor ouve a oração do pecador contrito e humilhado e o reconduz ao seu reino em Jerusalém. E o que é esta Jerusalém, senão a infusão da graça, a remissão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, na qual existe a visão da paz, na qual reina quem saiu do cárcere e das correntes para retornar ao reino. E assim o pecador pode verdadeiramente reconhecer que só o Senhor é Deus, aquele que o libertou e fez sair dele o espírito imundo, como diz corretamente o Evangelho, quando um espírito imundo sai do homem. Segundo, anda por lugares secos à procura de repouso. Este andar do diabo não é outra coisa senão sua tentação. Por isso ouvimos-lo responder a Deus: dei a volta pela terra e percorria. Primeiramente, o diabo fez um giro ao redor da terra, isto é, da mente do homem. Indaga com muita esperteza a que vício está mais inclinada, e depois percorre-a para tentar a cada um segundo o que revelou. Caminha depois para lugares sem água. Os lugares sem água, ou seja, áridos, como diz Mateus, são os santos, enxugados dos humores da gula e da luxúria. De fato, um deles diz: em terra deserta, intransitável e sem água, nela me apresentei a ti como no santuário, para contemplar teu poder e tua glória. Observa aqui as 3 virtudes que santificam o homem e iluminam a mente para torná-la apta a contemplar Deus. Na terra deserta é indicada a pobreza, na terra intransitável, a castidade, e naquela sem água, a abstinência. A terra, pois, é o corpo ou a mente do justo, que é como um jardim de delícias diante de Deus, ao qual diz: ó Deus, Deus meu, na terra, ou seja, no meu corpo ou na minha mente, deserta pela pobreza, impraticável pela castidade, isto é, sem aquele caminho do qual diz Salomão: a mulher impudica é como esterco no caminho, e Isaías: puseste o teu corpo como terra e como caminho para os viandantes, e sem água, isto é, ressecada com abstinência de alimento e de bebida, assim, no santuário, isto é, no comportamento santo, apresentei-me a ti, para que tu, que te sentas acima dos querubins, te revelasses a mim. E depois acrescenta: para ver, isto é, para poder contemplar o teu poder e a tua glória, isto é, Cristo Jesus, teu Filho. Dele diz o apóstolo: ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Salomão: glória do Pai ao Filho sábio. Este é o caminho para chegar a contemplar o poder e a glória de Deus. Quem não segue por esse caminho é como um cego e como alguém que caminha apalpando a parede com a mão. E anda por lugares sem água. De fato, o diabo tenta os santos e os justos. Lemos em Jó: ele julga que o Jordão afluirá para sua boca. Jordão se interpreta humilde descida. Ou também riacho do juízo, e representa os homens santos que, se cometem algum pecado, cheios de confusão, se humilham em si mesmos e se julgam no riacho da compunção e da confissão. O diabo, então, andando por lugares sem água, tem confiança que eles afluam, entrem em sua boca.
Mas eles, como diz Jó, estão prontos a levantar o Leviatã. Fazem levantar, expulsam o Leviatã, isto é, o diabo, aqueles que, negando-lhe o consenso da mente, não permitem que ele repouse na morada do seu coração. Os santos devem fazer como fazem as abelhas, que, como se diz, param para examinar as aberturas da colmeia e, se por acaso entra por aquelas aberturas um inseto estranho, não toleram que fique entre elas, mas continuam a segui-lo até conseguirem expeli-lo da colmeia. As abelhas são chamadas assim porque se unem entre si com os pés, ou também porque parece que nascem sem os pés. Há pés. Há privativo, sem pé. Há pés. Por isso, apicultor. São figura dos justos que se unem entre si com os pés, isto é, com os sentimentos da caridade, que não lhes são dados pela natureza, mas só pela graça, segundo o que diz o apóstolo. Todos somos nascidos filhos da ira. Sua colmeia é o corpo, cujas aberturas são 5 sentidos, e, em sentido espiritual, os olhos, que devem vigiar com todo cuidado para que não entre por eles algo estranho, algo diabólico. E se por desgraça entrar através deles alguma sugestão diabólica ou alguma complacência carnal, de algum modo, por nada no mundo, devem permitir que fique dentro deles, porque a demora cria o perigo e, como dizem alguns, o pensamento mau mantido longamente é pecado mortal. De fato, quando a razão percebe que o pensamento se dirige para coisas ilícitas e, enquanto lhe é possível, não se esforça por expulsá-lo, este se chama mau pensamento consentido. As abelhas, porém, devem intervir imediatamente, seguir aquele pensamento com os ferrões da contrição e da oração e expulsá-lo das colmeias do seu corpo. Portanto, corretamente se diz que os justos estão prontos a levantar e a expulsar o Leviatã, para que não encontre repouso neles. Terceiro. E não encontrando repouso, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Tendo voltado, encontra-a varrida e adornada. Diz Mateus: encontra-a vazia, varrida e adornada. Observa que existe uma tríplice vassoura: aquela da contrição, aquela da confissão e aquela da satisfação, reparação ou penitência. Da vassoura da contrição fala o profeta: eu varri ao meu espírito. Varre o seu espírito aquele que com a vassoura da contrição elimina do rosto da sua alma as sujeiras dos maus pensamentos e o pó das vaidades do mundo. Da vassoura da confissão e da vassoura da satisfação, penitência, diz o Senhor por boca de Isaías, quando fala da Babilônia: varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor Deus dos exércitos. O Senhor varre Babilônia quando purifica com a confissão a alma humilhada pelos pecados, e com a vassoura abate quando a atinge com os flagelos da satisfação, isto é, da penitência. Com estas 3 vassouras, a casa, isto é, a alma do homem, é purificada. Dessa purificação, diz o Senhor: levantai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos, com a vassoura da contrição, o mal dos vossos pensamentos. E depois que vos purificastes com a vassoura da confissão, cessai de fazer o mal. Depois que vos castigastes com a vassoura da penitência, aprendei a fazer o bem. Mas já que das obras boas geralmente nasce uma vã segurança e também a ociosidade, que é inimiga da alma, acrescenta: encontra-a vazia e ornada. O ócio, diz o bem-aventurado Bernardo, é a latrina de todas as tentações e todos os pensamentos maus e inúteis. De fato, lemos no primeiro livro dos Reis que os amalacitas assaltaram Ciseleg pelo lado do meio-dia, tomaram-na e a incendiaram, aprisionaram as mulheres e todos os outros, desde o menor até o maior. Amalecitas interpreta-se que lambem o sangue. Eles representam os demônios que desejam lamber e engolir o sangue das almas, isto é, as lágrimas do arrependimento. Eles assaltam Ciseleg, do lado do meio-dia. Do meio-dia sopra o austro, um vento morno, do qual diz Jó: considerai as veredas de Temã e os caminhos de Sebá. Temã, cidade, interpreta-se austro morno e representa uma conduta de vida superficial e ociosa, sujeita às tentações do diabo.
De fato, quando o espírito imundo encontra a casa vazia e em poder do ócio, entra nela. Já que Davi, como se narra no segundo livro dos Reis, ficou em Jerusalém e não partiu para a guerra, espreguiçando-se no ócio, foi punido com uma vergonhosa derrota. Sabá interpreta-se rede ou prisioneira e representa o laço da culpa que muito bem se une com a tibieza e a ociosidade. Com efeito, quem não caminha segundo normas severas, mas com passos indolentes e cansados, e é envolvido em atividades licenciosas, é demovido daquilo que diz respeito a Deus. Portanto, Siseleg, que se interpreta a emissão de voz clara e representa a alma que deve proclamar seu pecado, não balbuciando, mas com palavras claras, é assaltada pelos espíritos malignos do lado do meio-dia, isto é, pela tibieza e pela ociosidade de sua vida. É queimada pelo fogo da iniquidade, e o que nela existir de virtude e de bem é levado embora, das coisas menores até as maiores. Justamente, pois, se diz, encontra-a vazia e adornada. Lê-se na história natural que as abelhas pequenas são as mais laboriosas e têm as asas delgadas. São de cor morena como que queimadas. As abelhas bonitas, porém, pertencem ao número daquelas que não fazem nada. As abelhas pequenas são os homens penitentes, pequenos aos próprios olhos. Eles são de grande laborosidade, estão sempre ocupados em alguma atividade, para que o diabo não encontre sua casa vazia e no ócio. Tem as asas delgadas, que são o desprezo do mundo e o amor ao reino celeste. 2 asas, com as quais se erguem das coisas terrenas e quase se equilibram no ar, contemplando com maior intensidade a glória de Deus. E estas abelhas são também de cor morena, como que queimadas. Por isso a alma do penitente fala assim no Cântico dos Cânticos: eu sou morena, mas formosa, ó filhas de Jerusalém. Sou como as tendas de Cedar, como as tendas de Salomão. Não repareis que eu seja morena, porque o sol me mudou a cor. Ó filhas de Jerusalém, quer dizer, esquadrões angélicos, ó almas fiéis, eu sou morena externamente pela cinza e o silício, pelos jejuns e pelas vigílias, mas bela internamente pela pureza da mente e pela integridade da fé. Sou morena como as tendas de Cedar, nome que se interpreta a melancolia. De fato, moro nas tendas, que são transferidas de lugar em lugar, das quais os soldados assaltam e são assaltados. Porque eu não tenho cá embaixo uma cidade estável, mas vou em busca de futura, da futura. E enquanto combato, sou também combatida. E em todas estas vicissitudes, só encontro melancolia e sofrimento. Mas sou bela, como as tendas de Salomão, que eram de seda azul e púrpura escarlate. Nas tendas de seda azul é indicada a pureza da noite e a contemplação da glória celeste. Naquelas de púrpura escarlate, a integridade da fé e a aspereza do sofrimento e do martírio. Não repareis que eu seja morena, porque o sol me escureceu. O sol que suporta os eclipses, isto é, que vem a faltar, obscurece todas as coisas. Assim, o verdadeiro sol, Jesus Cristo, que conheceu o seu ocaso, sofrendo na cruz os eclipses da morte, deve obscurecer todas as cores, todas as vaidades, todas as glórias e todas as honras falazes. Diz, pois, a alma do penitente: sou morena, sou fosca, porque me escureceu o sol. De fato, enquanto com o olho da fé eu contemplo o meu Deus, o meu esposo, o meu Jesus suspenso na cruz, fixado com os pregos, descedentado com o fel e vinagre, coroado com uma coroa de espinhos, qualquer dignidade, qualquer glória, qualquer honra, qualquer magnificência transitória muda-se em palidez, e tudo eu considero um nada. Assim são as abelhas pequenas, morenas e como que queimadas. As abelhas belas, porém, ornadas, são figura dos religiosos tíbios e fatos, que se pavoneiam na suntuosidade das suas vestes, que ostentam as filaterias da sua vida e decantam as franjas da sua santidade. Sua casa é ornada externamente, mas no interior é cheia de sujeira e de ossos de mortos. Torna-se verdade, pois, para eles aquilo que segue. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos, etc. E eis o 4º ponto.
Observa que estes 7 espíritos são as 7 vacas, das quais na história de José se diz que eram desfiguradas e consumadas pela magreza, e que foram devoradas pelas outras 7, que eram maravilhosas pela beleza e a saúde do corpo. Igualmente, estes 7 espíritos são as 7 espigas atingidas pelas uredíneas, ferrugem que queima as plantações, que destruíram as outras 7, cheias e formosas. E são os 7 anos de absoluta carestia, cuja gravidade consumiu a abundância dos 7 anos precedentes. As 7 vacas belas e gordas, as 7 espigas formosas e cheias e os 7 anos de grande abundância representam os 7 dons do Espírito Santo, do quais diz Isaías: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de piedade, e será cheio do Espírito do temor do Senhor. Estes dons são chamados vacas belas e gordas por causa da honestidade dos costumes e da abundância das virtudes que eles infundem naquele sobre o qual pousam. São chamados espigas formosas e cheias de plenitude da fé de Jesus Cristo, que foi grão de trigo, e pela plenitude do dúplice amor a Deus e ao próximo. Estes 7 dons do Espírito Santo são chamados também 7 anos de grande abundância, porque nos 7 anos desta peregrinação, isto é, a nossa vida, com a graça dos 7 dons, o Espírito faz transbordar de grande fecundidade espiritual a mente, o Espírito, no qual fixam morada. Mas ai, as 7 vacas desfiguradas e macilentas, as 7 espigas atacadas de ferrugem, os 7 anos de absoluta carestia, os 7 espíritos piores do que o primeiro espírito imundo, entram na casa vazia e limpa e devoram os 7 dons do Espírito. E assim, a condição final daquele homem torna-se pior do que a precedente. Exatamente por isso são chamados piores, pelos efeitos que produzem, já que tornam o homem pior do que era antes. E observa que estes 7 espíritos piores são chamados vacas desfiguradas e macilentas, porque deformam a imagem e a semelhança com Deus, e porque fazem desaparecer a caridade, que representa a saúde da alma. São chamados espigas atingidas pela ferrugem, que é o mau cheiro de uma coisa queimada pelo mau cheiro dos pecados mortais. E, enfim, são chamados anos de absoluta carestia, por causa da total carência de boas obras. Anos que trazem àquela alma desventurada todos os males e a mantêm numa espantosa escravidão. Com justiça, pois, é dito, a condição final daquele homem torna-se pior ainda do que a precedente. Portanto, pedimos-te, Senhor Jesus, que, pelo poder da tua graça, o espírito imundo saia do coração dos fiéis, tornando-os lugares enxutos e sem a água dos vícios. Torne sua consciência pura e fervorosa no teu santo serviço e a encha com a graça dos 7 dons do Espírito. Digne-se conceder-nos tudo isso, aquele ao qual pertence a honra e a glória nos séculos dos séculos. Amém. E em louvor à bem-aventurada Virgem Maria. Naquele tempo, uma mulher elevou a voz no meio da multidão e disse a Jesus: Bem-aventurado o seio que te trouxe e os seios que te amamentaram. No Cântico dos Cânticos, o esposo diz à esposa: ressoe a tua voz aos meus ouvidos, porque a tua voz é suave. A voz suave é o louvor à Virgem gloriosa, que ressoa dulcíssima aos ouvidos do esposo, isto é, de Jesus Cristo, que da própria Virgem é filho. Cada um individualmente e todos juntos, elevemos, pois, a voz em louvor à Virgem Maria e digamos ao seu filho: Bem-aventurado o seio que te trouxe e os seios que te amamentaram. Beato é como dizer beneauctus, ricamente provido. Beato é aquele que tem tudo aquilo que quer e não quer nada de mal. Beato é aquele que vê realizarem-se todos os seus desejos.
Beato, pois, o seio da Virgem Gloriosa, que mereceu carregar por 9 meses todo o bem, o sumo bem, a bem-aventurança dos anjos e a reconciliação dos pecadores. Diz Agostinho, a respeito da carne, fomos reconciliados só por meio do Filho, mas a respeito da divindade, fomos reconciliados não só com o Filho, é a Trindade que nos reconciliou consigo, porque é ela mesma que fez tornar-se carne unicamente o Filho. Bem-aventurado, pois, o seio da Virgem Gloriosa, da qual sempre Santo Agostinho, no Tratado sobre a Natureza e a Graça, diz ainda, falando do pecado, não quero nem nomear a Virgem Maria, pelo sumo respeito que é devido ao seu filho. De fato, sabemos bem que, para vencer o pecado, em qualquer manifestação sua, foi conferida uma graça maior àquela que mereceu conceber e gerar aquele que era sem pecado. E se pudéssemos reunir todos os santos e todas as santas e lhes perguntássemos se cometeram pecados, todos, à exceção da Santa Virgem Maria, só poderiam responder com as palavras de João. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Com efeito, a Virgem Gloriosa foi prevenida e cumulada com uma graça singular, para poder ver como fruto do seu seio exatamente aquele que desde o início acreditou e adorou como Senhor do Universo. Bem-aventurado, pois, o seio, do qual o Filho, em louvor à sua mãe, diz no Cântico dos Cânticos: o teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. O ventre da Virgem Gloriosa é como um monte de trigo, monte porque nele foram amontoadas todas as prerrogativas dos méritos e dos prêmios. De trigo, porque nele, como num celeiro, por obra do verdadeiro José, foi recolocado o trigo para que não morresse de fome todo o Egito. O trigo conservado num celeiro perfeitamente limpo é chamado trítico, porque seu grão é triturado, isto é, moído, e de cor morena por fora, mas branquíssimo no interior, e representa Jesus Cristo, que, escondido por 9 meses no seio puríssimo da Virgem Gloriosa, foi depois, por assim dizer, triturado por nós na mó da cruz. Foi cândido pela inocência da sua vida e moreno e avermelhado pela efusão do sangue. E o seio da mãe foi circundado de lírios. O lírio, assim chamado lilium, porque quase lácteo, representa por seu candor a virgindade de Maria. Seu seio foi valatus, isto é, circundado por um valo, defendido pelo vale da humildade, um valo feito de lírios, por sua dupla virgindade, aquela do espírito e aquela do corpo. Por isso, continua Santo Agostinho, na conceição, o unigênito de Deus tomou verdadeira carne da Virgem e no nascimento conservou a mãe a integridade virginal. Bem-aventurado, pois, o ventre que te trouxe. Verdadeiramente bem-aventurado, porque trouxe a ti, Deus e Filho de Deus, Senhor dos anjos, Criador do céu e da terra, Redentor do mundo. A filha trouxe o Pai, a Virgem pobrezinha trouxe o Filho. Ó querubins e serafins, ó anjos e arcanjos, em humilde atitude, com a cabeça inclinada, adorai reverentes o templo do Filho de Deus, o sacrário do Espírito Santo, o seio bem-aventurado defendido por lírios, e dizei: bem-aventurado o seio que te trouxe. Ó homens, filhos de Adão, aos quais é concedida esta graça, esta especial prerrogativa, com fé e devoção, com mente compungida, prostrados por terra, adorai o trono do verdadeiro Salomão, o trono de marfim, excelso e sublime, o trono do nosso Isaías, e repeti: bem-aventurado o seio que te trouxe. E os seios que te amamentaram. Diz Salomão nos provérbios: serva caríssima e corça graciosa, os seus seios sejam o teu recreio em todo o tempo. No seu amor busca sempre as tuas delícias. A história natural nos informa que a serva dá à luz na estrada frequentada, sabendo que o lobo evita o caminho frequentado por causa da presença do homem. A serva amável representa a Maria, que deu à luz o seu nascido no caminho frequentado, isto é, na estrebaria.
Seu nascido é gracioso, porque foi dado a nós em graça e no tempo oportuno. De fato, Lucas escreve, deu à luz o seu filho primogênito e o envolveu em faixas, para que nós recebêssemos a estola da imortalidade, e depôs numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E acrescenta a glosa, não encontrou lugar na hospedaria, para que nós pudéssemos ter muitos lugares no céu. Os seios desta serva amável para todo mundo inebriem-te em todo tempo, ó cristão, para que, como o ébrio esquecido de todas as coisas temporais, tendas para as futuras. E é muito surpreendente que diga inebriem-te, já que nos seios não há o vinho que inebria, mas leite gostosíssimo. E ouça por quê. O esposo, seu filho, dirigindo-lhe o louvor, diz no Cântico dos Cânticos: quão formosa e encantadora és, ó caríssima entre as delícias! A tua estatura é semelhante a uma palmeira, os teus seios a 2 cachos de uvas. Quanto és bela na alma, quão graciosa no corpo, ó minha mãe, ó minha esposa, jovem serva amabilíssima nas delícias, isto é, nos prêmios da vida eterna. A tua estatura é semelhante àquela de uma palmeira. Observa que embaixo, na casca, a palmeira é rugosa e áspera. Em cima, porém, é bela de se ver e carregada de frutos. E como afirma Isidoro, produz frutos só quando é centenária. Assim a Virgem Maria foi áspera e rugosa neste mundo pela casca da pobreza, mas é bela e gloriosa no céu, porque é rainha dos anjos. E mereceu o fruto centuplicado que é dado às virgens, porque é a Virgem das virgens e virgem acima de todos. Com boa razão, então, se diz: a tua estatura é semelhante àquela de uma palmeira, e os teus seios são como 2 cachos de uva. O cacho é uma espécie de infrutescência na qual muitos frutos estão juntos, como se vê nos cachos de uva produzidos pela videira. Na história de José o hebreu, diz o copeiro do rei: eu via diante de mim uma videira, na qual havia 3 ramos. Pouco a pouco os brotos cresciam, vinham as flores e depois as uvas amadureciam. Esta expressão contém 7 coisas dignas de nota: a videira, os 3 ramos, os brotos, as flores e a uva. Vejamos como estas 7 coisas adaptam-se admiravelmente à bem-aventurada Virgem Maria. A videira, assim chamada por sua força, em latim vitis, vis, para lançar logo a raiz ou porque se entrelaça às outras videiras, é a Virgem Maria, que desde o início foi enraizada mais profundamente do que todos no amor a Deus, e foi inseparavelmente entrelaçada à verdadeira videira, isto é, a seu filho, que disse: eu sou a verdadeira videira. E no Eclesiástico, Maria dissera de si: como a videira lancei um fruto de suave perfume. O parto da bem-aventurada Virgem não tem exemplo em qualquer outra mulher, mas encontra semelhança na natureza. Perguntas de que maneira a Virgem gerou o Salvador? Como a flor da videira produz o perfume. Encontrarás incorrupta a flor da videira, depois que emanou o seu perfume, de modo que semelhante deves crer inviolado o candor da Virgem depois que gerou o Salvador. Que outra coisa é a flor da virgindade, senão a suavidade do seu perfume? Os 3 ramos desta videira foram a saudação do anjo, a intervenção do Espírito Santo e a inefável concepção do Filho de Deus. Produzida por esses 3 ramos, a família dos fiéis alarga-se a cada dia em todo o mundo e se multiplica por meio da fé. Os brotos da videira são a humildade e a virgindade de Maria. As flores são a fecundidade sem corrupção e o parto sem dor. Os 3 cachos de uva são a pobreza, a paciência e a temperança da bem-aventurada Virgem. Estas são as uvas maduras, das quais brota o vinho perfeito e aromático, que inebria, e inebriando torna sóbria a alma dos fiéis. Com razão, então, se diz: os seus seios inebriam-te em todo o tempo, e no seu amor buscas sempre as tuas delícias. Porque no seu amor é capaz de desprezar os falsos prazeres do mundo e reprimir a concupiscência da tua carne.
Refugia-te junto a ela, ó pecador, porque é ela a cidade do refúgio, do asilo. Como antigamente o Senhor, assim está escrito no livro dos Números, estabeleceu as cidades de asilo, nas quais pudesse refugiar-se quem involuntariamente tivesse cometido um homicídio, assim agora a misericórdia do Senhor nos deu o nome de Maria como refúgio de misericórdia, também para quem matou voluntariamente. Uma torre inexpugnável é o nome de Nossa Senhora. Junto a ela se refugie o pecador e será salvo. Nome doce, nome que conforta o pecador, nome da bem-aventurada esperança. Senhora, o teu nome é o desejo da alma. O teu nome é o desejo da alma. E Lucas, o nome da Virgem era Maria. O teu nome é óleo perfumado. O nome de Maria é júbilo ao coração, mel para a boca, melodia para o ouvido. São Bernardo. Com justiça, pois, para o louvor da bem-aventurada Virgem Maria, proclama-se: bem-aventurado o seio que te trouxe e os seios que te amamentaram. Observa que sorver é como dizer sorvendo agir, latim sugere, sumendo agere. Enquanto sorvia o leite, Cristo operava a nossa salvação. A nossa salvação foi sua paixão. Suportou a paixão no corpo, que fora nutrido pelo leite da Virgem. Por isso disse no Cântico dos Cânticos: bebi o meu vinho com o meu leite. Por que, Senhor Jesus, não disseste: bebi o vinagre com o meu leite? Foste amamentado por seios virginais e foste descedentado com fel e vinagre. A doçura do leite foi mudada na amargura do fel, para que aquela amargura trouxesse para nós a doçura eterna. Mamou nos seios aquele que sobre o Monte Calvário quis ser traspassado pela lança no peito, para que os pequenos, em lugar do leite, sorvessem o sangue, como está escrito em Jó: os filhotes da águia chupam o sangue. E continua o Evangelho: mas Jesus respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É como se tivesse dito que Maria não só era digna de louvor porque trouxera no seio o Filho de Deus, mas era bem-aventurada também porque, em seu agir, havia observado os mandamentos de Deus. Pedimos-te, pois, ó Nossa Senhora, ó nossa esperança. Tu, que és a estrela do mar, brilha sobre nós, açoitados pelas tempestades deste mar do mundo, e guia-nos ao porto. No momento de nossa passagem, defende-nos com tua presença consoladora, para que sem temor possamos sair do cárcere do corpo e mereçamos subir alegres ao júbilo infinito. Nolo conceda àquele que trouxeste em teu seio bendito, que amamentaste em teus sagrados seios. A ele seja a honra e a glória nos séculos eternos. Amém.